advogado está com a gente. Vamos falar sobre os direitos nos serviços básicos. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, uma honra aí estar no Mulheres, apresentado por você com grande carinho, com grande amor. Eu dizia aqui que tudo que é feito com amor fica bem feito, né? Você é campeã de audiência porque você faz tudo com muito amor. E eu acho que a gente tem que trabalhar com dedicação, a gente falava disso enquanto a gente ouvia essas notícias, verdade, né, da saúde pública, mas a gente tem que saber que a gente tem direitos e a gente tem deveres. Como cidadão, como político, como todos nós temos. Então a gente tem que ficar atento aos nossos direitos, mas ficar atento aos nossos deveres também. E quando a gente fala em direitos nos serviços básicos, a gente tem que ver se de uma forma ou de outra a gente não contribui para que isso tudo seja prejudicado, né? É verdade. Então é o gato que a pessoa faz na luz, é o puxar de um cano antes de passar no relógio para você roubar água, quer dizer, isso tudo também tem que ser repensado, né? Isso traz todo um reflexo no bem comum, né? Que é o serviço público. Danificar o transporte público. Danificar o transporte. Então, que dá esse direito para certas pessoas? Nada. E por isso a gente tem que ficar atento aos nossos direitos e aos nossos deveres. Vamos ver as perguntas que surgiram? Vamos sim, Cátia, com prazer. Vamos ver a primeira da Lígia. Na última chuva forte que teve aqui no meu bairro, minha máquina de lavar roupa queimou. A concessionária pode ser responsabilizada por isso? A concessionária ela pode ser responsabilizada por queda de energia, flutuação de energia. O que deve fazer o consumidor? Ele deve mandar para o concessionário o seu nome, se não é ele o titular da conta, uma procuração do titular da conta, com a sua reclamação, informando o dia, data, hora que ocorreu a queima, foto, se possível, do produto, a nota fiscal do produto. E esse é um direito que o consumidor tem a reclamar por 90 dias. Bom, reclamou. A concessionária, o que ela tem? Ela tem 15 dias para poder marcar uma perícia, 10 dias para marcar uma perícia e 15 para a resolução do problema. Caso a resolução do problema seja positiva para o consumidor, que a gente chama na esfera administrativa, ela tem 20 dias para fazer o pagamento ou do conserto e reparo da máquina, ou se não tiver conserto, ela dá uma máquina nova para o consumidor. Partindo do pressuposto que ela não queira fazer a solução desse problema. O que tem que fazer o consumidor? Tem que juntar toda essa documentação, a negativa da concessionária e ingressar nos juizados especiais cíveis ou até tentar uma mediação dos órgãos de defesa do consumidor, que são os PROCONs estaduais e municipais. Mas tem que ir atrás do seu direito. Tem que ir atrás do seu direito, tem que buscar. Aliás, Cátia, é bom dizer que o Código de Defesa do Consumidor ele tem uma eficácia tão plena que no Parlamento da América Latina, que congrega os países de Mercosul, é a única codificação aprovada pelos países do Mercosul, é o Código de Defesa do Consumidor. Que legal. Vamos ver mais uma dúvida aqui da Joelma. Sou idosa e tenho muita dificuldade para andar nessas calçadas irregulares e esburacadas. Semana passada eu acabei me desequilibrando ao pisar em um buraco no meio da calçada e caí, me ralei toda. A prefeitura é responsável pelo bom calçamento? Hoje é. Por muitos anos, as prefeituras municipais elas refutaram essa responsabilidade, deixando a cargo do morador o calçamento à frente da sua casa. Mas a gente não continua sendo responsável? Não mais. A partir de 2016, com a aprovação do Código de Deficiência, que é a legislação brasileira de inclusão ao portador de deficiência, até relatado por uma deputada portadora de deficiência paulista, que é a Mara Gabrilli. Ela é ótima. Ela foi a relatora. Hoje a calçada é dever do Estado. Nasce pela questão do deficiente, mas a questão da inclusão também do idoso. Então tirou-se essa responsabilidade do contribuinte, porque afinal é um logradouro público e a calçada é pública. E é pago os devidos impostos urbanos, que é o IPTU. Então, a responsabilidade é sim do município. Caso haja uma queda, é obrigado o Estado a indenizá-la em todas as despesas médicas e também com os remédios. Tem que entrar com uma ação contra o Estado, né? Tem que entrar com uma ação contra o Estado ou até fazer um reclamo inicialmente para a prefeitura aqui em São Paulo. Nós somos divididos em prefeituras regionais. No Brasil, nas prefeituras, para o órgão competente. E se assim negar, pode buscar o auxílio dos órgãos de defesa do consumidor ou dos juizados especiais cíveis até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado. Recomendo que vá, porque sempre tem um tecnicismo. Até porque hoje você tem a Defensoria Pública, você tem os convênios de assistência judiciária da Ordem dos Advogados do Brasil, quer dizer, o Estado paga para você ter acesso à justiça. Então, exercer sempre ao lado do profissional do direito é sempre importante, porque que a ação não se vire contra o consumidor. É verdade. Vamos ver mais uma? Aloísio, fui assaltado no centro da cidade. O mais curioso
é que tinha uma viatura da Guarda Municipal a poucos metros e nada foi feito. Posso pedir indenização para o Estado, já que não foi prestado um serviço básico, que é a segurança? Olha, a Constituição, ela preceitua que segurança é dever do Estado e todos têm o direito à segurança. Mas há que se guardar um nexo de causalidade entre o evento e a questão do dever de segurança do Estado. Aqui guarda um nexo de causalidade. Você tem a Guarda Municipal, a pessoa ou cidadão ou contribuinte precisando do apoio e quedaram-se inertes, quer dizer, não fizeram absolutamente nada. Então tem um nexo de causalidade, há que se provar isso. Eu não posso estar dentro de casa e dar uma permissibilidade para um assalto ou até, como a gente fala na gíria, marcar bobeira para um assalto e querer que o Estado indenize. Deixa tudo aberto, chave na porta, aí está pedindo. Mas aqui guarda o nexo de causalidade e deve receber indenização. Aliás, já tem ações aí na Justiça, já está se formando uma jurisprudência até que vasta nesse assunto. Ah, é? Mas tem que provar também, né? Tem que provar esse nexo. Era dever do Estado a segurança e ele não deu a sua contraprestação. Guardado esse nexo ao evento assalto ou evento tentativa de assalto, aí sim você tem o nexo guardado de causalidade. E quem entrar com o processo tem que provar que tinha razão e não quem está sendo acusado, não é isso? Olha, eu Nesse até vou te dizer, está em fase de votação na Câmara dos Deputados o Código do Consumidor de Serviço Público. Porque isso aqui é uma contraprestação do Estado e é uma prestação de serviço público. Nós somos consumidores de serviço público, por isso que nós taxamos, o governante taxa os impostos. Então, muito disso está para mudar. Mas, e como o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor é a parte fraca, ele tem o ônus da prova invertido. O que é isso? O Estado que tem que provar que ele estava prestando o seu dever poder de fiscalização e segurança e não prestou. Então, ainda quem está acusando tem que provar que de fato aquilo aconteceu. Mas a lei que está tentando aprovar é que se reverta, que o Estado prove que ele sim fez o que podia ter sido feito, mas que a pessoa por algum motivo não foi lá buscar essa ajuda. Não foi lá buscar os seus direitos e essa ajuda do Estado. Mas para por enquanto, gente, a gente que entra com o processo tem que provar que a gente sofreu um dano e que não teve uma ação conforme era o esperado e pago pela população, né? Guardando esse nexo de ação e omissão. E omissão, né? Volto. E aí, voltando com o doutor Pedro Horta, tem mais uma dúvida? Vamos ver de quem é? Da Eduarda. Utilizo o SUS com frequência, já que não tenho condições para ter atendimento particular. Faz algum tempo que não consigo marcar os exames que fazem parte do tratamento que o médico receitou. A desculpa é que eu nunca tenho horário. Como posso garantir o atendimento? Aí, se não há horário e é um tratamento de emergencial, a via judicial. Não há outro caminho a você perseguir. Além da via judicial, tentar um mandado de segurança com pedido de liminar e buscar o seu direito aí à saúde. Mas, na realidade, o Ministério Público também pode fazer esse serviço ao lado do cidadão, a Defensoria Pública e os convênios de assistência judiciária com as ordens dos advogados as seccionais das OABs pelo Brasil. Mas é a via judicial, não tem outro jeito. Você tenta, você esgotou a via judicial, não tem outro jeito, a via administrativa, só judicialmente. E normalmente essa resposta vem até que rápido, né? Quando o assunto é saúde. São Paulo no mesmo dia. Então. As liminares são julgadas em casos de saúde de modo muito célere, mesmo dia. E, gente, não pode também aceitar uma negativa como última resposta. É verdade. Não é? Você tem até... Vou deixar no nosso site de escritório o modelo, você faz um requerimento para o hospital, preciso fazer tal exame. A negativa tem que vir assinada por um médico, olha, não temos vaga, não tem como fazer. Com esta negativa que você parte para o judicial. Não é receber que não deu certo, assim, vou tentar Mas quem daqui disse? 6 meses. Não, quer dizer, você tem que alguém escrever isso. E tem que se responsabilizar quem escreveu. Geralmente quem assina acaba se virando para te dar o tratamento de saúde. Não fique quieto, busque os seus direitos. Então, Eduardo, o mesmo vale para você, viu? Vai atrás dos seus direitos. Vamos para a última pergunta? Vamos ver de quem é. Da Penha. Costumo voltar do trabalho de metrô. Em uma ocasião, fui roubada dentro do vagão. O metrô tem o dever de me ressarcir? Tem o dever, porque é uma prestação de serviço mediante tarifa, que é o bilhete. É um serviço tarifado e o dever que ele tem, além de transportar, que você seja transportado com segurança, seja transportado de um modo cômodo, que você chegue
íntegro na sua casa. Então tem o dever sim de indenizar. Pelo Código de Defesa do Consumidor ampara esse serviço. E como agir nesse caso? Neste caso, você pode buscar no concessionário o ressarcimento. Se ele não lhe der esse ressarcimento, por escrito sempre escreva, por mais humilde que seja o texto, do seu jeito mesmo de falar, você escreva. Assina, se tiver né? negativo, assina, pega uma via protocolada e aí você busca os órgãos de defesa do consumidor, que são os PROCONs, os Institutos de Defesa do Consumidor, os convênios da Ordem dos Advogados, que são convênios onde o Estado paga esse acesso à justiça a quem não pode, e as defensorias públicas. E assim você contribui para um melhor serviço público, você que é consumidor sim de serviço público. E, gente, só lembrando uma coisa que a gente sempre fala, é a mais pura verdade. Ninguém faz o favor de atender a gente bem, porque a gente paga e paga caro. Paga caro. Por todos os serviços. Isso no país inteiro, não é só na nossa cidade de São Paulo. Então, que você saiba, como a gente começou dizendo, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Não adianta também a gente reclamar que chove e a água invade a casa da gente se você atravessa a rua e joga o lixo na rua. Se você fuma e joga a bituca na rua. Chupa uma bala, porque é um papel de bala. Quantas pessoas a gente tem em São Paulo? Se todo mundo jogar um papel de bala por dia, que vai inundar tudo mesmo. Então, é essa responsabilidade que a gente tem que ter com a nossa cidade também, né? É um mínimo de dever aí de urbanidade com o próximo, né? Você vai no Japão, por exemplo, eles não jogam bituca no chão, até porque é montado, mas todo o lixo que advenha de um tornado ou de um tufão, que de vez em quando há isso no Japão, o cidadão sai na rua para recolher esse lixo. Verdade. A Disney mesmo foi exemplo. Quando teve um tufão, recentemente, toda a diretoria, todos os funcionários foram fazer a limpeza dos parques. Quer dizer, é questão de cidadania e mentalidade. Então, para cobrar, você também tem que fazer o seu papel. Porque quem tem telhado de vidro não pode jogar pedra no telhado dos outros. Lembra a Copa do Mundo? Vamos lembrar de coisas legais que aconteceram e muitas vezes a gente só pensa o que aconteceu de errado? Colônia japonesa que veio, foi assistir os jogos. Verdade. Saíam como? Cada um com a sua sacolinha, recolhendo todo o seu lixo, deixando o seu espaço limpo, porque ele sujou, então ele recolhe. Normalmente, o que nós brasileiros fazemos? Salva raras exceções. Eu estou pagando, deixa lá o refrigerante, joga papel no chão, joga o copinho. E isso, gente, isso não é um sinal que a gente está querendo que o país melhore. É verdade. Só para você ter uma ideia, São Paulo, 1.400 toneladas de lixo recolhidas por dia. Veja que coisa de louco, né? Não é uma quantidade absurda? Absurda, podia estar em reciclagem, podia estar gerando energia. Mas aos poucos a consciência vai vindo, viu, cara? Por isso que a gente tem que, sabe o trabalho de formiguinha? Falar sempre com quem está ao nosso redor para cada um fazer a sua parte. E esse trabalho que você faz de esclarecimento ao público é que faz com que a vida das pessoas melhore, um trabalho de alta relevância social do programa Mulheres. Eu vou te falar que Mulheres têm 37 anos e uma das características desse programa é a prestação de serviços e tem que ser assim, porque é uma obrigação, eu acho, que dos meios de comunicação informar, ensinar, e a TV Gazeta faz isso ao longo de toda a sua existência, eu acho que uma precisão incrível. Então, isso é muito bom e esse trabalho relacionado com grandes profissionais também é o que faz a gente fortalecer cada vez mais os nossos direitos e os nossos deveres serem lembrados, né? Olha, eu vou passar os contatos do Pedro Horta, que é advogado. Tem um telefone, pode passar? Pode passar. É o 0 operadora 11 3473 3392. 0 operadora 11 3473 3392. Querendo sugerir algum tema, fique à vontade. Doutor Pedro Horta volta e a gente esclarece para você. Obrigada mais uma vez. Ótima tarde.